Desde que o ser humano ergueu os olhos para o céu estrelado, algo dentro dele despertou. Um desejo profundo de entender, de nomear, de explicar o que parecia inalcançável. De onde viemos? Quem nos colocou aqui? O que havia antes de tudo? Essas perguntas não são recentes. A busca por respostas acompanha a humanidade desde os seus primeiros passos. Ainda nas cavernas, os nossos ancestrais desenhavam cenas de caçadas, figuras celestiais, mãos gravadas nas rochas como uma forma de se perpetuar e de talvez dialogar com o invisível. Ali nasciam os primeiros mitos, as primeiras tentativas de dar sentido à existência. Cada povo criou sua própria história sobre a origem do mundo. Essas narrativas, chamadas de cosmogonias, não eram apenas contos simbólicos. Elas moldavam a visão de mundo, a relação com a natureza, com os deuses e com os outros seres humanos. Por meio delas, aprendia-se quem éramos e qual nosso papel no grande teatro do universo. Na tradição judaico-cristã, encontrada no livro do Gênesis, Deus cria o mundo em 6 dias. Primeiro a luz, depois os céus, a terra, os mares, as estrelas, os animais e, por fim, o ser humano, criado à imagem e semelhança divina. No 7º dia, Deus repousa. Essa narrativa, presente há milênios no imaginário do Ocidente, foi durante séculos a explicação aceita para o surgimento de tudo o que existe. Mas com o avanço da ciência, surgiram outras formas de compreender o universo. Segundo a cosmologia moderna, o universo teria começado com uma explosão colossal, o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Desse evento primordial, surgiram o espaço, o tempo, a matéria. Galáxias, estrelas e planetas formaram-se aos poucos. A Terra, nosso lar, surgiu há 4,5 bilhões de anos. E a vida, fruto de condições químicas e ambientais específicas, evoluiu ao longo de bilhões de anos até chegar ao ser humano moderno. É aqui que começa uma das tensões mais profundas da era contemporânea: ciência e fé. São muitos os que veem a ciência como antagonista da religião, uma força que tenta eliminar o sagrado da explicação do mundo. Outros, porém, acreditam que ciência e espiritualidade podem coexistir, como 2 caminhos que levam à mesma montanha. Mas há ainda outros debates. Por exemplo, a história de Adão e Eva, tão emblemática na tradição cristã. Segundo o Gênesis, o casal é criado por Deus e vive em um paraíso, o Éden. Lá, recebem a ordem de não comer o fruto da árvore do conhecimento, mas desobedecem. Ao comer o fruto, perdem a inocência e são expulsos do paraíso. Esse gesto, conhecido como o pecado original, teria marcado toda a humanidade com uma culpa herdada. Contudo, essa ideia tem sido amplamente questionada. Teólogos modernos, estudiosos das religiões e até psicólogos interpretam a queda não como um erro, mas como um despertar da consciência. Um símbolo do momento em que o ser humano percebeu a si mesmo, sua liberdade e sua responsabilidade moral. Enquanto o Ocidente debatia essas questões, o Oriente cultivava outras formas de pensar a origem do mundo. No hinduísmo, por exemplo, o universo não tem um início fixo. Ele surge, se desenvolve e é destruído em ciclos infinitos. O deus Brahma cria o mundo. Vishnu o mantém. Shiva o destrói para que possa renascer. A criação, portanto, não é um ato único, mas uma dança eterna de nascimento e morte. No budismo, a origem do universo é considerada uma pergunta secundária. O foco está em entender o sofrimento humano e como superá-lo. Para Buda, mais importante do que saber como o mundo surgiu é aprender a viver de forma sábia, compassiva e consciente. O universo, para o budismo, é interdependente, sempre em mudança. A criação é contínua, momento a momento. Já no taoísmo, da China ancestral, o mundo nasce do Tao, o princípio supremo, sem nome, sem forma. Do Tao surgem as polaridades, Yin e Yang, masculino e feminino, claro e escuro, ativo e passivo. O universo é, assim, o equilíbrio dessas forças. O objetivo não é controlar a criação, mas fluir com ela.
o Islã também traz sua visão da origem. Segundo o Alcorão, Alá criou os céus, a terra e tudo o que há entre eles. O ser humano foi moldado do barro e recebeu o sopro divino. Adão é o primeiro profeta e a criação é vista como um sinal da grandeza de Deus. Curiosamente, ao contrário do cristianismo, o Islã não carrega a ideia de pecado original. Cada alma nasce pura e é responsável por seus próprios atos. Nas tradições japonesas do shintoísmo, os deuses Izanagi e Izanami são enviados para criar as ilhas do Japão. Com uma lança celestial, tocam o oceano primordial e formam a terra. Da união dos dois deuses, nascem outros kami, espíritos divinos, e assim o mundo é povoado. A criação aqui está ligada à identidade sagrada do povo japonês e à relação espiritual com a natureza. Mas não podemos ignorar os mitos dos povos indígenas e africanos. Para muitas dessas culturas, o mundo foi criado por uma cobra cósmica, por um deus peixe, por um trovão que caiu sobre a terra. Essas narrativas estão profundamente ligadas à terra, aos rios, às florestas. A criação não é apenas algo do passado, mas algo que continua acontecendo a cada canto preservado da natureza, a cada espírito ancestral invocado. Para esses povos, o ser humano não é separado do mundo. Ele é parte dele, um guardião, um filho da terra. O respeito à criação implica respeito ao meio ambiente, aos animais, às montanhas e às águas. São histórias menos dogmáticas, mas profundamente espirituais. E então, chegamos às teorias mais controversas dos tempos modernos. Os deuses antigos seriam, na verdade, visitantes de outros planetas? Teorias como a dos antigos astronautas, popularizadas por autores como Erich von Däniken, propõem que civilizações como os sumérios, os egípcios e os maias teriam sido visitadas por seres extraterrestres, confundidos com deuses, que teriam ensinado agricultura, matemática, astronomia e até participado da criação do ser humano. Essa hipótese, embora amplamente rejeitada pela ciência, tem ganhado espaço na cultura popular. Filmes, séries e livros exploram esse cenário como uma forma de resgatar o mistério e o fascínio diante do inexplicável. Mas a criação do mundo não é apenas um tema teológico ou mitológico. Ela também habita a arte, a poesia, a filosofia, os sonhos. Artistas do Renascimento, como Michelangelo, representaram a criação do homem com dedos quase se tocando. Um instante entre o divino e o humano suspenso no tempo. Poetas, como William Blake, enxergaram no ato criador não apenas o nascimento da matéria, mas da consciência, da imaginação, do espírito criativo que habita cada ser humano. A filosofia também não ficou de fora. Filósofos como Platão e Aristóteles tentaram entender não só como o mundo surgiu, mas por que ele é ordenado. Para Platão, existia um mundo das ideias, um modelo perfeito, e o nosso mundo seria sua cópia imperfeita. Já para Aristóteles, tudo no universo possui uma causa final, um propósito. A própria existência, para ele, implicava em um motor imóvel, um princípio que move tudo sem ser movido, uma noção que se aproxima do conceito de Deus. Séculos depois, filósofos como Kant, Nietzsche e Heidegger iriam subverter essas ideias. Kant sugeriu que o tempo e o espaço são categorias da mente, e não do mundo em si. Nietzsche anunciou a morte de Deus, não como negação literal, mas como uma crise da cultura ocidental que havia perdido seu centro moral. E Heidegger questionou o próprio sentido de ser, perguntando: por que há algo em vez de nada? Mesmo dentro de uma mesma tradição religiosa, há variações. O cristianismo, por exemplo, se divide em centenas de vertentes. Algumas veem a criação como literal e inflexível. 6 dias, uma semana, há poucos milhares de anos. Outras entendem os dias do Gênesis como eras simbólicas, compatíveis com a ciência. Algumas vertentes celebram a harmonia entre fé e razão.
outras as colocam em campos de batalha. E mesmo no ceticismo contemporâneo, há uma espécie de mito moderno, o do acaso absoluto. O universo teria surgido por flutuações quânticas no vácuo, sem necessidade de intenção, design ou propósito. Nesse cenário, somos poeira das estrelas, resultado de bilhões de colisões e combinações. Um acidente cósmico que deu certo. Mas mesmo esse mito do acaso, por mais racional que pareça, ainda é uma história sobre origem. Ainda é uma tentativa de dar sentido. E talvez o que mais nos una como espécie não seja a resposta que damos, mas o fato de perguntarmos. Talvez a criação ainda esteja acontecendo. Talvez cada novo ser que nasce, cada gesto de compaixão, cada avanço do conhecimento, seja uma nova centelha criadora. Talvez o mundo não tenha sido feito uma vez por todas. Talvez ele se refaça a cada manhã em que escolhemos cuidar, amar, respeitar. No fim, não se trata de escolher entre ciência ou religião, entre mito ou razão, entre fé ou prova. Trata-se de lembrar que todos esses caminhos existem porque há algo em nós que busca sentido. E essa busca é sagrada. Que o mundo tenha sido criado em 7 dias, em bilhões de anos, ou em um instante eterno fora do tempo. O que importa é o que faremos com essa dádiva chamada existência. Talvez não saibamos com certeza de onde viemos. Talvez nunca saibamos. Mas podemos decidir para onde vamos. E que esse caminho seja guiado não apenas por ideias, mas por respeito. Não apenas por argumentos, mas por empatia. Não apenas por luz, mas por calor humano. Porque no fim das contas, a criação não termina no passado. Ela começa agora, em cada palavra que une, em cada mão estendida, em cada passo em direção à paz.